barulho é muito comum, né, em todos os lugares, principalmente nas grandes cidades, mas com o tempo pode dar problemas de audição. Por isso, cuidar dos ouvidos evita muitos problemas. Vamos a algumas dicas. Som na caixa. O volume chega a atingir mais de 142 decibéis. É o equivalente ao som de uma turbina de avião. O dono carrega R$35 mil em aparelhagem de som na caçamba da caminhonete. Resolvo dar uma voltinha só para saber qual é a sensação. Peço volume no mínimo e mesmo assim é alto. Durante o passeio, o dono admite, já tem alguns sintomas de perda de audição. Você vai deitar na cama, às vezes à noite o ouvido tá tocando ainda, não desligou ainda não. Às vezes a gente exagera um pouquinho. Quando ouvimos um ruído muito alto, corremos o risco de machucar ou até mesmo romper o tímpano. A lesão provoca surdez. Já se o barulho afeta a cóclea, essa região do ouvido que tem o formato de caracol, as células nervosas são destruídas. São elas que transmitem o impulso elétrico do som. Essa destruição tem como principal sintoma o zumbido, um mal que afeta de 15% a 20% da população. Se você quer preservar a sua audição, nunca use bastões de algodão ou qualquer tipo de objeto para fazer a limpeza dos ouvidos. A higiene deve ser feita apenas com o dedo. A cera é uma proteção natural e não precisa ser removida, muito menos com grampos ou clips. É gostoso coçar o ouvido. Então, quando você usa um bastão aí com um algodãozinho, você pode empurrar essa cera e juntar uma rolha que vai lhe prejudicar na audição, vai ter que ir no médico retirar. O som deve estar sempre abaixo dos 60 decibéis. Mauro nunca se importou com o volume, até perder 10% da audição. Vocês estão prontos pro rolê? Costuma fazer aquele hein? Ah, com certeza, né? Que nem eu ouço mais com o ouvido direito. O ouvido esquerdo é um pouco mais prejudicado, então eu acabo virando o lado direito para tentar ouvir melhor. Há 9 anos ele trabalha com o som automotivo, mas o protetor de ouvido só virou item obrigatório depois dos sinais de surdez. Agora, ele dá um conselho. Protejam-se. Acho que é a melhor coisa. E para falar sobre a audição, os cuidados que devem ser tomados, aqui ao meu lado está o otorrinolaringologista Maurício Nochang. Quando a pessoa deve procurar, então, um especialista? Bom dia. Bom dia. As pessoas devem procurar um otorrinolaringologista, que é o especialista da audição, sempre que elas sentirem que não estão mais ouvindo como antes. Os problemas de audição eles podem ocorrer em qualquer idade, eles podem ocorrer na infância, eles podem ocorrer nos adultos jovens, mas eles efetivamente são mais prevalentes nos idosos. Os idosos são aquelas pessoas que têm mais de 65 anos e começam a perceber que, começam a perguntar na família, pedem para repetir aquilo que a família falou, ou mesmo assim começam a aumentar o volume da televisão para escutar. Nesses casos é muito importante que procurem um otorrinolaringologista para fazer o exame de audição e detectar ainda precocemente a perda auditiva. Doutor, que dicas o senhor daria para as pessoas que nos acompanham, que saem às ruas? Olha, a gente sai às vezes aí, é carro passando com som a 1000, é buzina, né? É o trânsito, é som 24 horas por dia. Que dicas o senhor nos dá na hora, mesmo em casa e quando a gente sai? A gente sabe que a poluição sonora crescente nas grandes cidades é um fato que pode prejudicar a audição, mas a maioria dos sons das nossas cidades não passa dos 90 decibéis, que é o som capaz de fazer trauma acústico, como mostrou na matéria anterior. A gente tem que ter cuidados muito mais importantes na exposição dos sons muito fortes. E aí cabe a lembrança dos equipamentos sonoros de fone de ouvidos que antigamente não tinham uma potência sonora tão grande e os mais atuais têm uma capacidade de potência muito alta e principalmente os mais jovens, adolescentes que gostam de som mais alto, podem ter trauma acústico com isso e ter até perdas irreversíveis da audição. Então o ideal é que a gente escute o som, a nossa música, num volume adequado, num volume confortável, para que não possa se arrepender depois. Agora, este final de semana terá uma exposição itinerante, uma orientação para a população, é isso?
É isso. A Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia, desde o ano passado, criou uma exposição itinerante que chama Caminhos da Otorrino. Essa exposição, ela percorre as principais cidades do país e nesse final de semana ela chega a Porto Alegre. Começa amanhã, de sexta, sábado e domingo, das 9 às 17 horas no Parcão Moinhos de Vento. Lá a gente encontra aulas expositivas, explicações, como cuidar melhor dos ouvidos, nariz e garganta. E para maiores informações, o público pode acessar o site da Sociedade Brasileira de Otorrino, que é o www.abol, que é ABORL, ccf.org.br. Obrigada pelas informações, André. Então eu vou passar a usar menos o cotonete, viu? Tá certo, é importante, dicas muito importantes. Obrigado, Adriane.